Estamos de volta com a segunda temporada do Pode Navegar, o nosso podcast criado especialmente para o setor de óleo, gás e energia. Vocês viram que eu soltei um vídeo semana passada falando um pouquinho sobre o que ia rolar nessa segunda temporada. Já dei vários spoilers e hoje é o primeiro episódio que a gente está gravando com um convidado super especial. Eu sou a sua host, Larissa, que você já me conhece. A gente já falou muito aqui sobre quem eu sou, o que a gente faz. Mas aqui a Estação Criativa é quem coordena aí o podcast, né? A Estação Criativa, caso você ainda não conheça, é a nossa agência que também é especializada no setor de óleo, gás e energia. Mas vamos falar sobre o assunto de hoje com esse convidado super especial que está aqui comigo. Seja bem-vindo, já dando spoiler aqui de quem é. Obrigado. Eu trouxe aqui uma cola, como sempre, né, para falar do nosso convidado, que ele tem muitas funções aí, atribuições, história bacana. A gente está aqui com o Nelson, que tem 30 anos aí de história com supply chain, logística integrada, já liderou diversos projetos inovadores no setor offshore brasileiro. A gente já trabalhou junto também, então eu sei que ele é um profissional super capaz, super eficiente. E incluindo a construção aí de uma unidade de negócio que alcançou resultados expressivos no mercado. Então, Nelson, seja muito bem-vindo. E aqui até falando um pouquinho do que ele também já trouxe, mais do que movimentar, a gente vai falar aí sobre garantir eficiência operacional e resultados para o negócio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Larissa. Parabéns pela estrutura, parabéns pelo podcast. E é sempre um prazer estar contigo e trabalhar contigo em mais uma empreitada aqui. Parabéns, vamos juntos. Obrigada. Nelson, eu conheci trabalhando com ele há uns anos atrás, né? A gente tocou vários projetos. O Nelson era meu cliente interno, gente. Então, eu tocava comunicação, né, numa empresa de navegação e o Nelson era super meu cliente. A gente fazia campanhas juntos para divulgar o tema que a gente vai falar hoje, que é logística integrada, né? Então, como eu falei para vocês, o objetivo aqui do podcast é ensinar, é a gente se desenvolver, é aprender mais sobre o mercado, saber das últimas novidades, e o nosso convidado ele vai trazer isso aqui hoje para a gente. Muito bom, Larissa, muito bom. E Vamos começar. aí, bem, o que que eu queria já começar trazendo aqui, que é a pergunta de milhões. O que é essa tal de logística integrada para quem ainda não conhece? A logística integrada é um modelo inovador de fazer operação na logística offshore. Então, a gente pode dar um passo atrás, primeiro explicar como é que funciona a logística offshore. A logística offshore tradicional, ela funciona onde a operadora, né, de petróleo e gás, ou operadora de produtos offshore, né, de exploração e produção, offshore, ela contrata especificamente as empresas de porto, as empresas de transporte rodoviário, ela contrata uma empresa de navegação, e tudo isso ela contrata individualmente. Então imagina você cuidar de uma produção ou de uma exploração, um cenário super crítico, um cenário onde todo minuto vale milhões, né, considerando o preço do barril aí na casa dos $120, né. Então você fica, engargalado em alguns momentos, porque você precisa do ativo para funcionar e você depende de muitos agentes durante o processo. São muitas São etapas, né? muitas etapas, e aí, quando você tem um agente único que concentra tudo isso, que consegue te oferecer uma solução end-to-end, né, que você, tem garantia da rastreabilidade, de onde está, de quando vai sair, de quando vai ser entregue, isso é muito importante. E a logística integrada é exatamente isso. Nós somos, as pessoas que juntam essas operações individuais e entregamos um pacote fechado para a operadora, para empresas de apoio offshore, empresas de sísmica. Então, isso é muito importante, porque tira um pouco da pressão e você foca no seu core business, que é fazer operações de sísmica, operações de exploração, de produção. Então, esse é Muito o, bom. é o, é o modelo logístico integrado de ser. E como que começou a sua história nesse modelo? Conta um pouquinho também
da sua vivência, enfim, para a gente te conhecer. Esse modelo de logística integrada, eu já falei para você que eu decoro muitas datas, né, então começou lá em 2018. Em 2018 a gente, eu recebi um convite para atuar num projeto de logística integrada para a maior empresa de exploração e produção de petróleo do Brasil, né. E neste modelo, a gente era responsável por, fazer o transporte rodoviário, armazenagem e fazer também a parte de apoio offshore e operação portuária, né, para esse grande operador. E é uma disruptura, porque imagina uma empresa tão grande, eh, delegar toda essa parte para que um terceiro gerencie. E aí o grande negócio foi fazer uma operação desde o planejamento. E aí, fui convidado por uma empresa de navegação, nós desenvolvemos esse projeto, ganhamos a licitação, implementamos, e aí a partir do momento que a gente implementou a operação, a gente implementou também uma unidade de negócios, que era uma vertical de negócios diferente da navegação, Uhum. mas que usava a navegação como cliente, né. Então isso foi muito bacana, nós desenvolvemos, uma operação durante 3 anos de contrato, e nesses 3 anos nós tivemos, 0 acidentes com afastamento, né, nós tivemos uma oportunidade de entregar mais de um ano, né, de operação sem nenhuma parada de sonda por conta da logística, né, então e em todos esses anos de operação, a downtime foi praticamente zero, né, Ah, mas o que que então é downtime para quem não o conhece? Vamos lá. downtime é quando Essa um dos palavrinha eu tô super acostumada e dá até um é. medo quando a gente escuta, né. Exatamente, o downtime é o pavor de qualquer operador, né. O downtime é quando um dos ativos ele fica inoperante, Hum, seja uma sonda de perfuração, seja uma FPSO, seja uma embarcação de apoio marítimo. Porque o apoio marítimo e as sondas de perfuração, eles são contratados normalmente através de diárias. Então, todos os dias o cliente está pagando e aí, quando ele deixa de operar, a gente chama de downtime. Então, é uma operação de ruptura no processo normal. e aí perde-se dinheiro com downtime. Muito, muito dinheiro, né, a gente está falando aí de milhares de É uma dólares, diária. né, no caso de embarcações de apoio marítimo, de milhares de dólares por dia e até milhões de dólares no caso de uma FPSO, que é uma, unidade de produção Uhum. e armazenagem, de petróleo, ou mesmo de uma sonda de perfuração. Então é muito dinheiro e você atrasa o projeto como um todo, né, porque além de você perder o dinheiro da diária, a operadora também pede produção. E quando pede Sim, produção, você está falando de $120 o barril, nossa. na média aí, né. E vocês conseguiram downtime zero, Zero, eh acidente zero também. acidente zero, e nos tornamos benchmark, né. Muitas visitas nós recebemos do pessoal das operadoras, né, para conhecer o nosso modelo, e aí, algumas operadoras entenderam que a gente era mais eficiente do que elas próprias, né. Haja visto que, assim, a gente conseguia operar, em média, com 1,36 navio, né, por sonda, né. Isso significa que, antigamente a operadora tinha que contratar 2 navios no mínimo para poder operar, mas a gente com 1,33, esse excedente, a gente conseguia compartilhar com outras Ah, operadoras. E entendi. isso foi muito bom, porque Eficiência, né. eficiência, redução de custo, produtividade, né. O mercado acostumado à produção, nós fizemos uma disruptura para entregar produtividade. Uma forma nova de serviço mesmo, né. E Exatamente. como que foi viver isso? Você falou o tempo que durou essa implantação, como Uhum. que foi viver isso, experimentar isso, vivenciar isso por dentro ali nessa criação? Isso foi muito bacana, porque Por isso que você diz que é apaixonado, sou né. apaixonado por logística. E eu vou te dizer que o que foi muito legal é que quando a gente implantou, a gente tinha que fazer a operação, e a gente tinha que fazer uma quebra de paradigma no mindset das pessoas, porque estavam acostumados de estarem com os barcos
muito tempo parado em situações de fundeio, né. O fundeio é uma área que, principalmente aqui na Baía de Guanabara, mas Uhum. toda a costa brasileira tem outros fundeios, onde os navios ficam ancorados, aguardando uma programação. E no nosso caso não, no nosso caso a Tem gente programação o tempo todo. programação o tempo todo. Então a gente tem que buscar a produtividade. Então o navio ele está sempre parado, em algum porto carregando ou navegando. Porque de onde é que a gente trouxe este modelo? Primeira coisa, a gente avaliar a cadeia de valor. Então ninguém está, num mercado se não agregar valor. E aí quando a gente entendeu que a gente agrega valor quando a plataforma está produzindo ou perfurando, significa que toda viagem que nós fizermos com, produtos com destino à embarcação, à unidade marítima, estamos agregando valor. Se a gente deslocar o navio para o fundeio, a gente só está gastando, né, a gente só está Tempo. agregando custo. É. Quando a gente vai para com destino à produção, a gente está agregando valor. Então esse mindset não foi muito simples, mas a gente conseguiu desmistificar e implantar um modelo vencedor. E aí, qual que foi a sequência desse trabalho? Vocês continuaram executando? Teve uma parte 2, alguma coisa que vocês vivenciaram após isso, ou você, né, mesmo na sua Uhum. trajetória? Sim, tudo tem começo, muito enraizado, Sim. uma plataforma sólida que foi criada através da experiência que eu tive em outros mercados. Então, eu vim para o offshore, faz 8 anos, né, e quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, eu não conhecia, muitas, palavreados, Ah, eu muitas achei que você já expressões, tivesse não, vindo desse não. mercado, não sabia. Mas uma coisa muito importante é que eu não conhecia o impossível, porque em mercados onde as margens são menores e a produtividade já é alcançada há muito tempo, como o mercado automotivo, mercado de bens de consumo, né, mercado de, Aviação. distribuição, aviação, então você não tem tempo para perder, né. E aí quando eu trouxe este modelo para o mercado de offshore óleo e gás, muitas coisas que eu ouvia: "Ah, não, mas não vai dar tempo, mas não vamos conseguir, mas o navio sempre fica esperando". Então, eu trouxe um modelo diferenciado e nós implantamos uma metodologia Lean para essa operação. O mesmo modelo das fábricas de automóveis, a gente implantou, onde, por exemplo, o tempo de carregamento de um navio no porto, a gente conseguiu reduzir em 40%. Então, com questões simples, questões de você planejar cada elo da cadeia para acontecer no momento exato, com qualidade, com segurança, para que não fique desperdício de tempo parado. É, e num mercado tão tradicional, né, quando chega com uma ideia dessa, as pessoas dão uma assustada, né, não querem talvez tentar, ou então tentam com certo receio, fazendo mas quais foram os desafios, assim, além desse, né, que você enfrentou durante a implantação dessa nova metodologia, desse novo sistema, vamos dizer assim? O novo sempre assusta, Sim. né? E quando as pessoas, veem uma mudança, uma novidade, primeira coisa que perguntam é sobre tecnologia. Hum. E aí, um dos grandes desafios é desenvolver um sistema que possa fazer a gestão de início a fim, já que a gente não tinha uma experiência passada nesse mercado. Então, como que a gente tornou esse desafio uma realidade? O primeiro ponto foi, desenvolver qual era o processo que a gente tinha que entregar. Então, quando a gente desenvolve o processo, aí a gente trabalhou em contratar as pessoas e isso foi muito importante, porque você tem que contratar ou agregar no seu time pessoas que sejam capazes de criticar aquele modelo que você desenhou, Sim, porque o modelo fique cada vez melhor. Porque se não for pelas pessoas, as coisas não acontecem. é E a verdade. partir desse momento, aí a gente falou: "Vamos para o mercado e contratar um sistema importante
para que a gente possa fazer alguns ajustes e implementar uma operação. Então nós fomos no mercado, identificamos o sistema que ele cobria boa parte do nosso processo, e aí isso é importante, porque o sistema ele não veio só para resolver a nossa dor. A nossa dor já existia, nós já tínhamos capacidade de resolver com o processo estabelecido e as pessoas capazes. Agora, o sistema ele veio para facilitar, para Sim. trazer mais E velocidade, eficiência para eficiência. nós. Então, foi uma estrela de 3 pontas, né, onde a gente teve, pessoas, processos e sistemas alinhados. E aí a gente recebeu contribuição de muitos departamentos, né, então, poxa, a parte de comunicação foi muito importante, porque a gente não era conhecido. Então, As pessoas me tinham lembro que muita dificuldade de entender o que que era logística integrada, exatamente. né. O setor de comunicação, né, do qual você trabalhava, foi muito importante porque, como eu não era do óleo e gás, eu passei a ser conhecido no óleo e gás. E depois que você é conhecido, aí você mostra os resultados, né, junto com o seu time, aí você tem uma reputação. Então, isso é muito importante porque, ao longo desses anos, a gente foi construindo essa reputação, isso que foi gratificante. Por outro lado, tive muito apoio também do time de recrutamento, liberdade de contratar e montar o time da forma Isso é muito que importante. eu quisesse. Então essa autonomia foi muito importante, sabe. Eh É necessária autonomia para inovar, né. Exatamente. E a área de TI, veio comigo, né, desenvolveu o projeto de forma, que a gente tivesse uma torre de controle para que a gente, conseguisse fazer, todo o acompanhamento, todo o tracking das embarcações de início ao fim, das embarcações, dos caminhões, da operação portuária, então a gente tinha uma sala muito importante de controle dessa operação. Eu já deu para entender bem o que que se trata, mas se você pudesse falar, assim, principais diferenças da logística tradicional para logística integrada. As principais, diferenças, eu vou dizer, os principais motivadores para as pessoas embarcarem na logística integrada, é que na logística tradicional, você precisa ter diversas, agentes te atendendo. Para uma empresa que não é tradicionalmente de logística, isso é um desafio muito grande, porque você tem que conectar, velocidades diferentes numa mesma cadeia. E aí, com a logística integrada, você fala assim: "Não, deixa isso na mão de quem conhece e resolve a vida para mim. E depois só me entrega o produto na plataforma e for ser responsável por produzir e por explorar petróleo". Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, você ganha eficiência e você consegue compartilhar os custos, porque quando principalmente o principal ativo de uma operação de logística offshore é a embarcação, é o ativo mais oneroso de toda a cadeia. E as operadoras, elas afetam essa embarcação por tempo. Então, no momento em que elas não estão utilizando, ela acaba ficando ociosa, mas você continua pagando. Sim, tá E lá aí judiada paradinha, mas tá lá pagando o contrato normalmente. exatamente, e aí, Larissa, acontece o caso de que outras operadoras precisam de embarcações por tempo menor e você não pode fretar. Porque você não é um armador. Então, isso é muito importante, você compartilhar essa expectativa. Sim, E aí, com níveis de serviços muito bem acordados, né, com SLA definido, então você consegue mapear quando você conecta uma operação a outra operação. Trazendo um paralelo, né, com o modelo de terra, a logística integrada funciona mais ou menos como um Uber, né. sim. Então, as pessoas podem ter seus carros individuais, mas, enquanto você não está usando o carro, enquanto a gente está aqui, né, o nosso carro está sendo, desgastado pelo Subutilizado. tempo, É. subutilizado, está sendo desgastado pelo tempo. Ao passo que, eu não preciso ter um carro para chamar de meu, se eu tenho um aplicativo que eu posso chamar e ele me atende somente no Fazer a período que eu minha quero, logística. fazer a minha logística. Então, a logística integrada é exatamente isso, é você trazer
um aplicativo para atender às necessidades Hum, dessas empresas de forma, precisa, direta, organizada, com tempo. tempo, De exatamente. forma até que tecnológica também, né, que você consegue ter essa visibilidade toda, né. Sem dúvida. Mas agora você tinha mencionado 2018 que você começou. Uhum. Hoje em dia já está mais conhecido ou as empresas ainda não sabem do que se trata? O que que você acha? Então, hoje em dia, essa minha proposta já é muito mais conhecida. É. As empresas, têm demonstrado interesse, né, principalmente as operadoras, de petróleo, principalmente também algumas empresas que fazem serviços na plataforma que a gente chama de OIM, né, que é de operação de plataforma. Eh, Essas empresas, elas têm conversado comigo e demonstrado interesse, né, não obstante também as empresas de bunkering, que são as empresas que fornecem óleo diesel para a plataforma. Bom, o que falta concatenar essa demanda com essa necessidade, né? O que falta é uma iniciativa que a gente está trabalhando agora, um projeto muito bacana, né? Spoilers. Vou dar um spoiler aqui, é um projeto muito bacana, onde nós vamos conseguir, utilizar embarcações nossas, embarcações, que estão ociosas no fundeio, e oferecer para o mercado de forma eficiente, de forma, eh, que seja, importante e com preço justo, com condições, importantes para fazer essa entrega com as Sim. empresas menores, É, né. eu imagino até que na contratação, no processo de contratação, né, ali de compras, suprimentos e tudo mais, você ter que ter uma empresa para cada frente é difícil, né? Você, enfim, conseguir também fazer a gestão de todos esses contratos, verificar se está tudo com qualidade, e você ter uma empresa que consiga atuar em todas essas frentes é magnífico ali, né? Não É, só para a área, mas para a empresa nesse todo, como você falou, de redução de custo, aumento da eficiência, então eu acho que simplifica e facilita muito, né. exatamente. É uma complexidade que as empresas de operação, produção de petróleo, as empresas de sísmica, elas não precisam, se preocupar. É uma complexidade que, como eu te disse, eu sou apaixonado por isso, é a complexidade que eu gosto. Então, na minha vida toda, eu trabalhei, buscando resolver problemas através da logística. Então, quando a gente agrega essa possibilidade de as empresas focarem direto nos seus core business e deixar essa parte para quem realmente está focado nisso, alivia, né. E aí você consegue ser mais produtivo, hoje o barril de petróleo, como eu já disse, está na casa de 120, dólares, Sim. mas é um preço flutuante. E quando você consegue ter previsibilidade do que você vai ter dos seus custos e dos seus gastos, é muito melhor. E isso é saving na veia, né. Isto ajuda a empresa de navegação, porque um ativo que não tem um contrato, acaba indo pra laid up. Laid up é quando a embarcação deixa de operar, ela Inoperante, fica né. inoperante, né. Ajuda o operador, porque ele consegue reduzir os custos dele e trazer eficiência para o processo. E ajuda também, toda uma sociedade, porque com viagens mais efetivas, você tem menos emissões de gases de efeito estufa, você tem uma produtividade maior, você tem, menos possibilidade de acidente, porque, por incrível que pareça, a maior parte dos acidentes que acontecem com tripulação é quando eles não estão operando, porque quando está operando, está todo mundo muito ligado, mas quando está no fundeio, os acidentes acontecem, Sim. né. Começa a ficar Começa a desatento, ficar desatento, porque está muito não tranquilo. estou operando, então, né. Exato. Então a gente traz aí uma certa velocidade e foco em produtividade para o setor. Nas embarcações vocês também já têm um time ali dentro da embarcação para operar o barco, tudo com a logística integrada. A embarcação, a tripulação não muda, o que muda é o mindset. Toda operação, a gente tem que ir a bordo e mostrar para o comandante, chefe de máquinas e sua tripulação que, efetividade, produtividade fazem parte desse mundo, né. No processo de, eh
de afretamento, eles ficam muito aguardando a programação do cliente. Hum. No processo de logística integrada, eles vêm a mim e falam assim: "Poxa, o que é que nós vamos transportar amanhã? O que é que nós vamos transportar? Ó, a gente está voltando para, por exemplo, para a Baía de Guanabara. Poxa, já tem carga para a gente levar?" Porque eles gostam de ser proativos, eles gostam de fazer a operação acontecer, e quando fica, 28 dias, né, embarcado, poxa, se você quanto mais você operar, É, os 28 dias passam muito passou mais rápido, rápido. passam mais rápido, né. Eu tenho, notícias, assim, né, de operações de afretamento, que a embarcação afretada por mês, ela tem uma ociosidade de 20 dias. Então imagina, você ficar pagando e você ter aí uma ociosidade de 20 dias. Poxa, quero pegar essa embarcação e afretar para quem está precisando Sim, contratar, né. vamos ser eficientes, né. Vamos ser eficientes. Mas até é bem interessante para quem está escutando, né, vendo aqui o nosso episódio, que tipos de empresa poderiam contratar esse serviço? A gente falou aí das operadoras, grandes Uhum. empresas, mas quais tamanhos de empresa, que tipos de empresas poderiam ter esse serviço da logística integrada? O serviço da logística integrada, ele é muito, flexível, né. Então a gente pode falar de EPCistas, a gente pode falar de empresas de operadoras de petróleo, a gente pode falar de, empresas de navegação de uma forma geral, né, porque a gente pode levar, soluções, peças para os navios que estão lá no campo. Podemos falar também de empresas de sísmica, né, e todas as empresas de operação offshore, né. Então, mesmo empresas que estejam produzindo outros tipos de energia que não seja óleo e gás, a gente também pode fazer esse apoio, como já fizemos no passado para empresas de termoelétricas, por exemplo. E em relação, assim, a gente falou um pouquinho sobre o mindset, a mentalidade das pessoas que ainda não estava tão habituada a esse novo modelo e tudo mais, mas de gargalos, assim, na sua jornada com a logística integrada, o que que você sentiu ou sente que ainda existe, que a gente precisa derrubar, que a gente poderia aqui mencionar? O principal, ponto que eu vejo de ruptura, são questões até legais, né. Então hoje o mercado de offshore, ele precisa ter alguns navios que ficam aguardando algum acidente, né. Então, porque existe um plano de emergência Ah, individual, sim. chamado de PEI, e esse plano de emergência individual, eh alguns navios são eleitos para ficarem próximo da plataforma, aguardando algum acidente. Graças a Deus, os acidentes com derramamento de óleo são muito poucos ou praticamente inexistentes na costa brasileira, né. Mas já aconteceu, como aconteceu lá no Golfo do México, né, com derramamento de óleo. Agora, o que acontece? Por esse navio ficar muito tempo parado ali, ele fica praticamente ocioso. E aí, o que a gente precisa planejar é como utilizar esse ativo sem aumentar o risco Hum, para no caso de um derramamento de óleo. Aí a gente precisa falar com as autoridades para que a gente possa colocar essas embarcações num PEI, né, num plano de emergência individual ou um plano de emergência coletivo, onde várias empresas possam compartilhar daquele mesmo ativo, e aí a gente ganha eficiência com isso. Acho que esse é o principal gargalo, sabe, você utilizar essa embarcação no plano de emergência individual. você falando assim, parece muita coisa, né, são muitas frentes, muitos acompanhamentos que precisam ser feitos, né. E é o quê? Vocês ficam numa torre de uma sala de não é de crise, né, uma sala de operação, É, como que nós é? ficamos numa sala de operação. Essa sala de operação, ela tem o domínio de toda a situação que está acontecendo e, como a gente sabe, imprevistos, dificuldades sempre acontecem, porque a gente está trabalhando com questões climáticas, né, a gente está trabalhando no mar, então a gente não controla esse tipo de coisa. Sim. Mas o mais importante é a informação.
transparência para o cliente, previsibilidade do que vai acontecer nos próximos E dias, ele nas tem próximas semanas. acesso? O cliente ele pode ter acesso a Ah. todas as informações em tempo real. Muito bom, muito bom. E a gente você até mencionou a tríade, né, pessoas, processos e tecnologia. Lá em 2018 não tinha IA, por exemplo, como tem hoje em dia. Uhum. Tinha, óbvio, né, tecnologia avançada e tudo mais, mas não era essa facilidade, vamos chamar assim, como é Uhum. hoje. E ainda assim vocês conseguiram montar esse sistema, todo o processo, enfim, utilizar a tecnologia com isso, né. Inteligência artificial não é algo exatamente novo, né, já existe há Há muito muitos anos. tempo. Embora naquela época não era tão divulgado, o que a gente começou a entender e o que a gente vê que hoje ainda tem esse mito, porque hoje praticamente tudo é IA, Tudo, né, tudo. mas, Você quando você respirou, tá uma IA nova aí tem para uma IA você ver. nova, mas nem sempre a IA resolve tudo o que você precisa e nem sempre, aquilo que se apresenta como IA é IA. Porque o que que a gente entendeu? A gente gera dados a todo momento, Sim. né. Quando a gente gera dados, a gente começa a analisar os padrões desse dado. E para você analisar padrões, você não precisa de IA, é somente você fazer, gestão estatística dos seus dados. Então, a partir daí, a gente começou a gerar, previsibilidade, condições para que a gente, planeje melhor, né. Eu vou dar um exemplo, eh, é de conhecimento, do pessoal de navegação, de que os meses que não tem R, são os meses que são mais difíceis da navegação, né, então Os meses que não tem que R? não tem R no nome. Então a gente está falando de maio, junho, julho e agosto. Pois. Todos os outros meses do mês têm R, né. Eu não sabia disso não, Mas existe, novidade. existe esse só que Coisas que só aprende só aprende vivenciando a vivenciando. operação, né. Só que a gente aprendeu que, por conta de fenômenos climáticos, de El Niño, de Laninha, isso muda constantemente. Sim. Então, acompanhar os fenômenos climáticos, acompanhar, perfil da operação dia após dia, ano após ano, nos dá previsibilidade. Porque se eu sei que vai vir uma condição climática adversa, isso para a gente já não é mais surpresa, isso daí a gente tem que se preparar. Então, quando a gente se prepara para determinados eventos, a gente consegue dar uma resposta imediata. Não existe viver sem risco. O que existe é você planejar as contingências e mitigações para os riscos que estão aí. Isso aí. É interessante, então vocês possuem toda a parte de operar mesmo, de operação, mas tem uma equipe de inteligência por trás também gerando esse planejamento, essa Exa previsibilidade o máximo possível que pode ter, né. Exatamente. E aí agora com a divulgação ou a acessibilidade da IA, aí ficou muito mais fácil, então a gente consegue pegar esses dados e aí gerar, relatórios muito mais rápidos com a ajuda da IA. Análises que precisam ser feitas primeiramente por uma IA, mas depois a gente tem que ter o ponto de vista do ser humano, Eu estava porque falando exatamente sobre isso ontem. O que que acontece, né, às vezes a gente utiliza a inteligência artificial como se fosse nosso cérebro e não é isso. Uhum. A gente tem o conhecimento ali por trás, ele é um facilitador, ele dá a velocidade ali para a entrega, mas no final até porque IA também pode alucinar, né. Exatamente. Não sei se você já teve essas experiências, eu brinco aqui com o pessoal, que às vezes eu peço uma coisa para IA e ela fala: "Vou começar a fazer, estou fazendo, estou Uhum. pensando", aí eu falo: "Você está me enrolando, né, É, você não vai me exato. entregar", né, você tem razão, É realmente eu não isso. estou conseguindo. Então tem que ter um certo cuidado, e é isso, ter a inteligência, mas ter a inteligência das pessoas por trás também, né. Exatamente. Quem usa a inteligência artificial como apoio, dá saltos enormes. Agora quem usa eu vi, algo parecido ontem até no LinkedIn, quem usa a inteligência artificial como, solução do seu problema, como, a principal, ferramenta do seu trabalho, aí, tá fadado a incorrer em erros, né, porque como toda inteligência, inclusive a humana, trabalha a partir do conhecimento. Sim. Só que a inteligência humana, ela tem uma capacidade, de criatividade, de inovação, que só
quem Só tá quem é vendo, humano só quem é humano sabe, entendeu? desculpa, Yas. Um dia um bate-papo com a IA eu vou poder falar isso, porque realmente não é uma coisa É. simples, o ser humano é fenomenal, né. E a originalidade também, né. Então, eu falo muito sobre isso, a gente faz, a gente utiliza, tem que utilizar a inteligência, gente. Hoje em dia não tem como dar tchau para inte não vou usar, porque dá para utilizar de diversas formas, mas é aquilo, você tem que ter o seu processo, o seu entendimento, você tem que ter a sua originalidade, a sua bagagem por trás ali daquilo que está sendo apresentado, né. Originalidade, por mais que, a gente entre nas inteligências artificiais, coloque muita coisa sobre a nossa vivência, coloca, muitas coisas da nossa rede social, ela nunca vai viver o que a gente viveu. Sim. Então, você tem essa experiência, eu nunca vou viver essa experiência, e você vai trazer soluções, criativas que você pode aportar em diversos segmentos, né. Tá aí o nome da tua agência que é a Estação Criativa. Sim. Mas, só você sabe o teu potencial, assim como só eu sei o meu potencial. Agora, quando eu uso a IA para trazer o meu potencial, aí, não é uma coisa honesta, não é uma coisa Original mesmo, né. original, exato, original é a palavra, não é uma Falta coisa original. originalidade. Mas aí falando um pouquinho da sua história também, que incrível, né, a gente falando de IA aqui, mas só o cérebro humano conseguiu entender a necessidade desse mercado e criar essa solução tão, né, preciosa mesmo, né, tão importante. Cases da sua Uhum. história, assim, o que que você traz, na sua bagagem que você considera assim: "Poxa, esse case aqui foi maravilhoso", se você tiver números, que seria bacana até para o pessoal entender. Tem alguma história que te marcou? Tá. Muitas histórias, né, poxa, com 30 anos de É difícil vivência, é escolher uma, difícil né. escolher uma. Mas eu vou falar dessa operação de logística integrada, foi um case, muito importante, porque, eh, nós implantamos essa operação com um desafio. Na época, o presidente da companhia que implantou essa operação, ele me trouxe 3 desafios. Ele falou assim: "Olha, você, não quero ouvir você reclamar de que as pessoas não conhecem, porque ninguém conhece esse tipo de operação no mercado, então você vai ter autonomia para tocar o seu time, né. Eu não quero começar em planilha ou papel de pão, você precisa desenvolver um sistema para isso, e você pode ficar tranquilo, porque as embarcações nós vamos te dar. E foi isso que aconteceu. Eh, Montamos um time eficiente, capaz de fazer a operação bem feita, né, nós desenvolvemos um sistema, ou adaptamos um sistema para que atendesse a nossa necessidade, e as embarcações, a gente quebrou um paradigma dentro da companhia, de que uma companhia de navegação, ela pode contratar embarcações de outras, companhias de navegação. Então, durante esse período, nós operamos as nossas próprias embarcações, as embarcações da nossa frota, e quando o volume aumentou, a gente contratou de outras operadoras. Então isso foi muito bom, porque, imagina que você está acostumado a ter a frota de carros e agora você precisa contratar um carro para fornecer serviço para o cliente. Isso trouxe, responsabilidade, porque, quando a gente subloca determinado ativo, o nome e a responsabilidade da entrega é nosso, Uhum. né, mas isso trouxe um resultado operacional fantástico. Pra Então, ambas as empresas, para né. ambas as empresas, né. Então, nós planejamos essa operação, no mês de agosto de 21, né, que foi o de 20, aliás, de 2020, que foi a última revisão, e aí a gente fechou o DRE, falou: "Ó, esse aqui é o nosso modelo". E aí quando a gente chegou lá em 2023, deu match. Sabe, assim, o resultado EBITDA que a gente estava planejando foi exatamente o que a gente entregou. Sim. Então, assim, superou qualquer expectativa, porque, a gente não tem domínio sobre todas as coisas quando a gente faz um planejamento, mas a gente tem domínio sobre as contingências, sobre a mitigação, riscos aconteceram, dificuldades aconteceram,
mas o que você faz com as dificuldades é que é importante. Muito bom. E essa questão também de poder, contar com embarcações de outra empresa sem ser a que você estava, também tem a questão do ISD, né, que a gente falou lá no início, né. Então a embarcação estava parada. Perfeito. Nós utilizamos, diversos tipos de embarcação, né, nós usamos, 4 embarcações de terceiros, né, então durante muito tempo, né. Mais as nossas, né. Utilizamos, os PSVs, que são os Eu ia Platform Supply perguntar isso. Vessel, utilizamos a HTS. Então esse modelo é tão flexível que a gente pode utilizar diversos tipos de embarcação, né, embarcações multipropósitos, embarcações de suprimentos, né, que é o PSV. PSV, e principalmente embarcações de movimentação de âncora, de fazer, pullback, que é uma operação feita através de AHTS, que são Uhum. embarcações, maiores, mas que ela tem um nível de ociosidade muito grande no mercado. Sim, sim. Até pela complexidade da operação, né. Exato, Muito exato. bom. Bem, falamos bastante. Eu quero agora entender spoilers, o que que vem por aí, porque você contou da sua jornada, contou já, né, desde 2018 o que que você vem desenvolvendo, mas eu queria entender para frente, o que que você está olhando? Eu já posso dizer algumas coisas, mas não tudo ainda, tá, Calma, gente? eu Calma, continuo calma. acompanhando o Nelson no LinkedIn que vocês vão saber no final do Exatamente, restante. exatamente. Estou trabalhando num projeto, né, é uma nova companhia para a gente desenvolver logística integrada offshore. É uma Principalmente é uma plataforma onde, as empresas podem, integrar os seus navios ou as suas necessidades. E aí a gente vai fazer uma cadeia de suprimento fluida, eficiente e com muita rentabilidade e zero acidentes, né. Mas aí quando que você vai poder divulgar tudo, para o pessoal até acompanhar? Eu acredito que, nós estamos agora em maio, acredito que final de maio, começo de junho, a gente já tem novidades por aí. Ah, olha aí, tá pertinho já, né. Já tá Mês que pertinho. vem. Mês que vem. Esse mês, final de maio a Final gente de já maio, esse consegue. mês. E aí para te acompanhar, por exemplo, se alguém quiser trabalhar nesse projeto com você, tiver ideias inovadoras, quiser, enfim, participar ou até te contratar a sua empresa, como que faz para te achar? Perfeito. Vocês podem me encontrar, através do link, né, no LinkedIn, eh, pelos meus contatos de telefone, de e-mail, fiquem à vontade. O meu e-mail ainda não é o e-mail desse novo empreendimento, porque a Até gente porque está senão desenvolvendo, também não vai dar posso spoiler. divulgar, mas o meu telefone posso divulgar o número Pode aqui? falar. É o 011 98174 2895. E embora meu telefone é 011, eu sou Eu paulistano, ia falar isso mas eu também, estou você aqui no Rio de é, Janeiro. Hoje em dia, é quase carioca já. eu sou quase um carioca. Eu digo que eu sou um carioca, de Itaquera. Você tem que puxar só mais um pouquinho o sotaque do carioca. Exatamente. E falar a beça, né. E O dia que eu falar falar a a beça, beça, isso é uma palavra que só carioca fala. fala beça. A be Pra gente fechar aqui o nosso episódio, que foi rico, muito conhecimento, enfim, vocês vão conseguir acompanhar o Nelson também no LinkedIn, ele posta muito sobre o setor, sobre o desenvolvimento desse processo como um todo. Tem alguma frase ou algum conhecimento, alguma informação que você queira deixar aqui para quem está assistindo a gente agora? uma frase que eu admiro bastante, eh, se eu não me engano, é de um filósofo chinês, né, que dizia assim, não sabendo o que era impossível, ele foi lá e fez. Então, a gente não sabe, o que é possível fazer. Então vamos tentar, vamos buscar e vamos fazer bem feito, porque quando a gente se dedica, a gente consegue fazer e atender às expectativas das pessoas e, obviamente, as nossas expectativas também. É isso aí. Inovar é isso, né? Inovar é você poder ter ali esse espaço para aplicar, testar, mexer, mudar. E é isso, alcançar às vezes o impossível, né? Exatamente. Sempre ouvi
falar que foguete não dá ré. Mas hoje em dia, foguete já dá Dá ré. ré, Já então dá ré, então, não existe tudo vai verdade mudando, absoluta, não tudo vai existe. mudando, vai Vai mudando. evoluindo. Nelson, muito obrigada Prazer pela imenso falar participação. contigo. Pessoal, acompanhem o Nelson nas redes sociais. Tem muita coisa boa vindo por aí. Sempre. E em breve a gente também vai fazer um projeto juntos aqui que vocês vão ver a identidade visual linda que vai ser dessa empresa, tá? Muito obrigada por você que acompanhou a gente aqui no primeiro episódio do Pode Navegar. E a gente se vê no próximo episódio. Deixem suas perguntas para o Nelson também, que ele pode responder aí com a gente, tá? Responde sim. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Hey!